Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Estamos começando o programa de hoje trazendo uma convidada, que é a autora Renata Abreu. A Renata, ela é graduada em Administração de Empresas, fez curso de especialização nos Estados Unidos e é pós-graduada em Psicologia Positiva e Coaching. Ela atua no desenvolvimento humano e coaching de psicologia positiva nas organizações e para o público em geral. Ela também é coautora do livro Psicologia Positiva, Teoria e Prática. E o livro que nós vamos estar debatendo hoje, de autoria dela, é Felicidade Feminina. Uma escolha possível com práticas da psicologia positiva. Foi publicado pela editora Líder. Renata, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Primeiro, eu queria te parabenizar, porque esse título, ele é de uma originalidade, de uma criatividade muito legal, né? Felicidade Feminina. Então, a gente queria que você começasse a falar um pouquinho para a gente, né? Esse tema, da onde surgiu esse tema. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, Rose. Agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui. Eu comecei a investigar mais o tema quando eu fiz uma descoberta alguns anos atrás. Eu descobri que, na verdade, eu estava menos feliz do que eu poderia. Apesar de eu ter o que a maioria das pessoas considera uma vida de sucesso, eu estava vivendo num patamar de felicidade que era inferior ao que eu poderia estar vivendo naquele momento. E foi aí que eu decidi investir mais os meus estudos na área dessa ciência da felicidade, que é a psicologia positiva. E quando eu comecei a fazer esse estudo, eu descobri que não apenas eu estava infeliz ou menos feliz do que eu poderia, mas também muitas outras mulheres. E eu comecei a ver estudos mostrando que, por exemplo, em algumas pesquisas globais, a gente podia observar que as mulheres estavam ficando mais infelizes se comparadas às mulheres da década de 70. Que é muito curioso justamente por causa da conjuntura, né? Exatamente. Se a gente for analisar, a década de 70 foi uma década difícil, apesar de aqui no Brasil, por exemplo, a gente está saindo do militarismo e tudo mais, mas, enfim, a repressão à mulher era muito maior. Exatamente. E como que elas eram foi mais uma felizes? surpresa, e eu comecei a ver outras pesquisas também trazendo dados em relação ao aumento do estresse, aumento do cansaço e o aumento de doenças que nas pode ter mulheres. Relação com a modernidade, doenças cardíacas, depressão, e todos esses índices começaram a aumentar muito. E aí, nessa investigação, eu trouxe 10 hipóteses para essa infelicidade crescente na área feminina. E foi aí que eu decidi, então, escrever o livro para que eu pudesse também ajudar outras mulheres nesse processo de autoconhecimento e de mudança. Sua, você resolveu trazer para todas nós, né? Exatamente. Eu sempre me dediquei a isso na área organizacional, no meu trabalho anterior, na parte de desenvolvimento de liderança. Então, eu vivi muito de perto esses dilemas que as mulheres modernas vivem hoje. E quais seriam aí essas hipóteses? Pois é, a primeira delas que eu trouxe no livro ainda é a mais óbvia, que é sobre a nossa cultura. Então, apesar, como você disse, da gente estar numa época onde a gente pode praticamente fazer tudo o que a gente quiser, a gente se encontra num ambiente que ainda tem o contexto da dupla jornada. E, por incrível que pareça, é um grande ofensor para a felicidade feminina. Então, a gente olha na ONU, as mulheres gastam, os dados da ONU, globalmente, as mulheres ainda gastam de 1 a 3 horas a mais do que os homens fazendo tarefas domésticas. Por mais que isso esteja mudando muito, principalmente no Brasil, a gente tem visto grandes mudanças, ainda é uma realidade para muitas, esse gasto exagerado em tarefas domésticas. E outra coisa que se soma a isso é o preconceito velado. Então, por mais que a nossa cultura esteja evoluindo para uma cultura mais positiva, a gente ainda vê muito mais para a nossa região, né? América Latina, América do Norte, esse preconceito velado nas organizações, nas instituições. Então, ele não é dito, mas ele é vivido. Então, são oportunidades que você deixa de ter, é um convite que você não recebe no trabalho para participar, vamos supor, de um jantar
de negócios, por ser mulher. E aí você vai vendo essa vivência no seu dia a dia, vai vendo como é que isso vai minando os seus níveis de bem-estar, né? No caso das mulheres como um todo. Então, essa seria a primeira hipótese. Agora, é interessante porque realmente a gente tem um preconceito em relação à mulher que, por mais que seja falado ou que hajam mudanças, elas ainda não são tão na raiz, né? Assim, o dia a dia das mulheres, principalmente classe baixa, interioranas, né, nas comunidades, elas continuam ainda com um perfil totalmente machista de criação, né, de atuação. Agora, eu só queria, Renata, chamar pessoal que está acompanhando de casa, que a gente está aqui, né, ao vivo pelo Facebook, então, se você quiser interagir com a gente, trocar experiências, trazer suas contribuições ou suas dúvidas, vocês fiquem à vontade, né, aqui no Facebook, RCI, Foz do Iguaçu, que a gente vai estar, então, introduzindo você aqui no nosso bate-papo, ok? E todo o processo de mudança começa em casa, né? Então, especificamente sobre essa hipótese, acho que a gente tem que prestar muita atenção na educação, principalmente para quem tem filhos, na forma como a gente está educando, para ver se realmente é uma forma igualitária. Aí uma outra hipótese que eu gostaria de comentar também é essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, parece que em algum momento a gente mudou do eu posso fazer tudo para eu preciso fazer tudo. E nessa busca incessante por essa vontade de fazer tudo, a gente acaba acreditando que a gente tem superpoderes e indo muito mais além do que a gente pode. Esticando ao máximo, digamos assim, as nossas capacidades físicas, mentais, psicológicas, e a gente tem visto dentro desse processo mais essa parte de adoecimento, estresse, ansiedade e toda essa repercussão que é dada em função dessa vontade de fazer tudo. Então, a gente pode fazer tudo, mas é preciso que a gente faça escolhas conscientes e priorize o que realmente vai agregar mais valor. E muitas vezes a gente chega no resultado final podendo fazer tudo, mas não necessariamente tudo ao mesmo tempo, que é o que justamente acaba atrapalhando. E nesse fazer tudo ao mesmo tempo, a gente tem uma outra hipótese, que é a atuação multitarefa. A gente vê muito na mídia o tempo todo a mulher sendo mostrada como uma figura meio ninja. E ela faz tudo ao mesmo tempo, ela tem filhos, ela trabalha, e etc. aqueles bracinhos assim, um tá com o celular, outro tá Exatamente. com a panela, outro tá com o filho, Esse né? modo de funcionamento multitarefa, ele é prejudicial para o nosso cérebro, para o nosso organismo. A gente baixa os nossos níveis de cognição. Tem pesquisas mostrando que a gente chega a baixar em 10% o nosso QI. A gente baixa a nossa produtividade, além de levar a consequências mais sérias, como perda de memória, burnout e coisas piores. Então, é importante a gente trazer atenção para o presente, trabalhar a consciência na tarefa que a gente está fazendo e evitar essas multiplicidade de tarefas simultâneas, que é muito diferente de você ser polivalente, de você estudar diversas áreas, diversos assuntos, da atenção dividida é diferente, né? Aqui eu estou trazendo a multitarefa como você fazer, você está escrevendo um e-mail para o trabalho, está brincando com a criança, está cozinhando, quer dizer, você não está ali em lugar nenhum, na verdade. Agora é engraçado, né? Porque você está falando das hipóteses, mas na verdade as hipóteses não só não levam à felicidade, como, pelo contrário, trazem algum malefício, né? Ou um estresse, ou burnout, qualquer, né, assim, condição, na verdade, pior até do que uma condição, digamos, normal, né? Exatamente. Então, essas hipóteses são todas hipóteses que levam à infelicidade. Na verdade, elas reduzem o nosso bem-estar. E aí, dando sequência, para a gente citar mais algumas hipóteses, né? A insegurança e o perfeccionismo dentro do universo feminino é uma coisa muito presente também. Então, a gente observa estudos mostrando que as mulheres, elas têm, se comparadas aos homens, uma tendência a ter uma baixa autoestima, principalmente na área profissional. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma vaga em aberto para promoção. Se a mulher não se sentir 100% qualificada, com todas aquelas competências preenchidas, dificilmente ela vai se candidatar. Quando, na verdade, se o homem tem 50%, ele já está lá, o primeiro da fila, se candidatando. Então, é preciso também a gente olhar para essa questão da autoestima,
olhar para as consequências que essa autoconfiança, eu diria, mais que autoestima, né, impacta negativamente a nossa atuação e fazer mudanças, porque ela leva, por exemplo, ao perfeccionismo. Muito comum a gente encontrar o perfeccionismo presente nas mulheres. E se a gente olhar na área organizacional, profissional, isso ainda fica mais potencializado. E o perfeccionismo, ele é uma crença muito negativa. Ele é muito baseado em fazer de uma forma que todos nos achem, né, perfeitas, e para que a gente possa ser aceita, a gente vive nesse mecanismo externo, de funcionamento. Ele tem o foco externo. Na aprovação. Na aprovação. Então, ele tem uma série de consequências negativas, né? Leva à procrastinação, falta de criatividade, problemas de relacionamento, e até uma tensão que fica no ar. É muito ruim para a liderança, né? Quando você tem um líder que tem o traço do perfeccionismo, é muito prejudicial para a equipe. Então, observar, fica uma pressão constante, né? Uma energia muito forte presente no ar, que impacta negativamente as pessoas que estão ali à volta convivendo com esse perfeccionista. Renata, o Marco Antônio Dutra entrou aqui, ele colocou que a melhor felicidade é a autossuperação e a valorização das qualidades pessoais, desenvolver os traços forças. Marco, a gente vai voltar a comentar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, ok? Excelente. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. No Paraná, o diálogo é uma ferramenta de transformação. Com o diálogo, a saúde melhorou, os índices de violência diminuíram, obras foram concluídas e convênios assinados, beneficiando os 399 municípios. Com o diálogo, um novo modelo de pedágio começou a ser construído e a greve dos caminhoneiros foi resolvida. Graças ao diálogo e ao compromisso com a eficiência, podemos dizer: Paraná, pronto para o futuro. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 30 de novembro. Costela de boi ripa o quilo, R$ 8,99. Alcatra com maminha, R$ 19,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa especial o quilo, R$ 4,49. Leite longa-vida Piracanjuba, 1 litro, R$ 1,78. Sabão em pó brilhante, 1 quilo, R$ 4,99. Cerveja Budweiser 330 ml, R$ 2,99. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. O maior parque aquático do sul do Brasil abre suas portas em dezembro. O Blue Park é a nova atração de Foz do Iguaçu, que vai encantar os moradores e turistas que visitam a nossa cidade. A maior praia termal com ondas do sul do Brasil, opções gastronômicas, lojas, estacionamento, tudo preparado para o seu conforto. E ainda teremos muitas novidades para 2019, com a inauguração das atrações radicais e da área Kids. Agora, Foz tem praia! Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O Renata Abreu, a gente está falando sobre a felicidade feminina. E o Marco Antônio Dutra, ele colocou aqui umas contribuições para a gente sobre a felicidade ser, né, a melhor felicidade, a autossuperação. E ele colocou o seguinte: não se compare, você é singular, única com habilidade singular, que precisam ser desenvolvidas e valorizadas por você mesmo, que comparação é sinônimo de inveja, inveja intoxica e uma mente intoxicada quer vingança. Você quer comentar então, Renata? A melhor felicidade é a autossuperação, você concorda então com isso? Eu concordo, e foi interessante que o Marco trouxe vários pontos que remetem justamente à nossa próxima etapa de conversa, que é a psicologia positiva. Então, depois que eu trouxe essas hipóteses, que na verdade são circunstâncias de vida, a gente pode estar vivenciando ambientes machistas, a gente pode estar vivenciando ambientes mais complicados, e também são resultantes de comportamentos, de atitudes que a gente tem na nossa vida, a gente pode fazer uma reflexão e fazer aí uma escolha por ou mudar essas circunstâncias, ou quando não for possível mudar as circunstâncias, mudar a forma pela qual a gente interpreta essas circunstâncias. E a partir daí, traçar uma nova forma de vida, uma nova forma de fazer as escolhas que a gente tem na vida. E para isso eu trouxe a psicologia positiva como uma das alternativas para uma vida de maior bem-estar.
A psicologia positiva, ela é uma ciência que surgiu no final da década de 90 com o objetivo de estudar a felicidade e o bem-estar. Então, ela é uma ciência, não é autoajuda, psicologia positiva, é importante a gente ressaltar, porque nem todo mundo tem esse conhecimento. E ela tem por objetivo estudar o funcionamento ótimo do ser humano. O que leva o ser humano e as instituições a prosperarem, a florescerem? Quais são os talentos que a gente pode potencializar que vão levar esse ser humano ao seu estado ótimo? Como potencializar as emoções positivas que a gente tem visto pelos estudos, elevam as nossas sensações de bem-estar, melhoram a nossa saúde. Então, esse, digamos, seria o objetivo maior, mais amplo da psicologia positiva. E o Marco trouxe vários aspectos importantes que se relacionam com os conceitos teóricos da psicologia positiva. Essa questão da comparação, ela é objeto de estudos. Então, quando a gente se compara, a gente sempre sai perdendo, porque normalmente a gente se compara. Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, mas ela pode ser de plástico, né? Ela pode ser falsa. Então, pois é. Ou você se sente inferior, ou também você fica com o egão lá em cima, né? Exatamente. E falando especificamente sobre as mulheres, quando a gente olha as pesquisas, normalmente elas se comparam, se trabalham, né? No caso, as mulheres que trabalham, elas se comparam no trabalho com os homens que têm mulheres em casa fazendo as tarefas domésticas e se comparam, se tem filho, na escola com as mães que não trabalham e estão ali 100% do tempo cuidando dos filhos. Então, essa forma de comparação, ela é muito negativa. A ideia é que a gente invista no nosso autoconhecimento e na potencialização dos nossos talentos. O que a gente tem de bom? Quais são as nossas fortalezas, as nossas forças? O que a gente faz de melhor na vida? Porque a partir da potencialização desses talentos, dessas forças, é que a gente vai se destacar profissionalmente, é que a gente vai chegar no maior nível de performance e também que vai nos ajudar a fazer as mudanças que a gente tem que fazer. Então, quando a gente tem que fazer mudanças e desenvolver aspectos, a melhor forma da gente fazer isso é fazer com a ajuda do que a gente tem de bom, com a ajuda dos nossos talentos e das nossas forças. Então, qualquer processo de mudança, ele pode ser impulsionado pelas nossas forças. Mas, para isso, a gente precisa investir em autoconhecimento. Então, foi como o Marco colocou. Não olhar para fora, não fazer as comparações que normalmente levam ao que ele trouxe, a inveja ou a questões mais patológicas e negativas. Quando a gente olha para dentro e busca investir no nosso crescimento, no nosso conhecimento, a gente obtém resultados melhores. Isso tem também um pouco de relação com aquilo que a gente estava falando um pouco antes da gente começar aqui, que é uma questão mais, digamos assim, contínua, né? Então, diferente, essa felicidade, diferente de uma alegria, de um entusiasmo ou de uma sensação temporária, mas é uma condição íntima de você manter um padrão, não é mais ou menos isso? Exatamente. A gente pode olhar por dois aspectos. Existe o caminho, digamos assim, dos prazeres, das alegrias, né, desse estado, algumas pessoas consideram, né, a felicidade mais voltada para esses momentos de prazer, e sem dúvida nenhuma, esses momentos eles mexem com a química do nosso corpo e trazem uma alteração positiva, uma vivência positiva naquele momento. Mas a gente precisa observar outros aspectos. Que a pessoa, por exemplo, tem um sonho, aí ela vive em função daquilo, achando que a hora que ela conseguir atingir aquilo que ela sonhou, por exemplo, sei lá, um casamento, comprar um carro, ou seja qual for o objetivo, né, que ela tem. A ânsia que a pessoa tenha de algum objetivo. Mas na hora que ela consegue, né, aquilo deu aquele momento de alegria, de euforia, e aí daqui a pouco aquilo já tá, mas acabou, passou, né? Então, essa felicidade que você está trazendo, não, ela seria uma questão mais contínua, no sentido da pessoa se considerar, ou ela se manter intimamente em um estado de bem-estar mais constante, né? Mais ou menos por aí. E a gente pode quebrar em duas partes a sua fala. Essa primeira, mais voltada para os objetivos, muitas vezes até a pessoa alcança o objetivo e nem sequer feliz ela fica.
Porque esse objetivo, ele não era um objetivo intrínseco, ele não era um objetivo genuíno, baseado nos valores da pessoa. Às Era vezes um é uma necessidade objetivo externa, né? traçado pelo que a sociedade exige, pelo que é esperado, todo mundo tem, então também quero. Existe também o fenômeno da adaptação, o que é ótimo, o ser humano adapta, ele adapta às circunstâncias ruins, ele se adapta também às circunstâncias positivas. Então, a gente se adapta ao conforto da casa e a gente passa a querer uma casa melhor, a gente se adapta a um determinado tipo de carro, olha para o lado e passa a querer um carro melhor. Então, esse fenômeno da adaptação também precisa ser trabalhado, para que a gente não se adapte, né? E cada vez seja desafiado de uma forma diferente. Mas para a gente ter realização, a gente precisa trabalhar objetivos que sejam genuínos, autênticos, baseados nos nossos valores pessoais. E a partir daí, a gente vai vivenciar a conquista desses objetivos no nosso dia a dia. Porque a felicidade, ela está na rotina, no dia a dia. E não numa coisa que a gente vai conseguir lá na frente. Isso Existem, é uma coisa difícil. exatamente. Existem mitos que, inclusive, eu trago numa das hipóteses, são os mitos da felicidade. Que mitos são esses? Eu só poderei ser feliz quando... E aí vem esses mitos futuros. Eu serei feliz quando eu casar, eu serei feliz quando eu tiver um filho, eu serei feliz quando eu for promovida, quando eu emagrecer, quando eu finalmente for rica. E essa ilusão desses mitos fazem com que a gente invista em objetivos que muitas vezes não vão trazer nenhum tipo de retorno íntimo para a gente. Porque não são objetivos nossos, são objetivos impostos pela sociedade. Então, isso é um aspecto importante. Outro aspecto é, durante a jornada, porque a felicidade ela está no dia a dia, na nossa rotina, é no acordar, é no dirigir, é no fazer a pequena tarefa do dia a dia, a gente vai fazer uma rotina diferente. E como é que a gente faz uma rotina diferente? Estabelecendo esses objetivos, em primeiro lugar, que são alinhados aos nossos valores, estabelecendo objetivos de experiência, muito mais só do que conquistas ou aquisição de coisas. Então, por exemplo, se você quer fazer um esporte, uma corrida, uma atividade física, você pode se desafiar a cada dia com uma atividade diferente, ou uma corrida, você vai correr 1 quilômetro, depois vai correr 5. Isso é só um exemplo do objetivo na experiência e da meta ali no seu dia a dia sendo alcançada, com você mesmo, nada externo. Outra coisa que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar o bem-estar e chegar nesse estado diferenciado digamos assim, de bem-estar, porque eu uso felicidade como sinônimo de bem-estar no livro, significando um estado mental, que é construído não só por aqueles prazeres que a gente já vinha falando atrás, mas também para uma vida engajada e uma vida significativa, que é a gente entender qual é o nosso papel nesse mundo, como é que a gente interpreta essa vida aqui e que propósito a gente tem para viver aqui. Qual é o nosso propósito? E isso tudo vai ficar linkado com esses objetivos. Então, quando eu sei o que eu quero, para onde eu vou, traço objetivos intrínsecos que são voltados para a experiência e que me permitem viver um dia a dia melhor, eu mudo de patamar na minha rotina, no meu dia a dia. Esse é o grande diferencial, de você ficar vivendo em função de objetivos de conquista, sempre lá na frente, sempre no futuro. Ou sempre tentando atender alguma expectativa de alguém, de algumas pessoas, de algum grupo, né, de uma comunidade, enfim, né? Que aí é o pior cenário. Exatamente. Né? Mas às vezes a pessoa acha que se ela fizer aquilo que o grupo espera que ela faça, que é o melhor, ela vai se sentir bem. E, na verdade, isso não vai ocorrer. E se a gente for trazer exemplos no universo feminino, já que estamos falando de felicidade feminina, mitos e ilusões muito comuns de filhos, casamento. Então, muitas pessoas têm essa ilusão de que quando casar serão felizes. O que as pesquisas mostram é que o episódio do casamento, especificamente, ele tem uma duração de mexer nesse nível de felicidade para até 2 anos. Depois a gente retorna, digamos, para esse baseline, né, para esse estado padrão que a gente tem. Ganhar na loteria, por exemplo, 6 meses, no máximo 1 ano. Depois a gente retorna. Filhos, tem algumas pesquisas até mostrando que a gente baixa o nível de felicidade quando eles nascem, em função do trabalho e das mudanças que a gente enfrenta. Então, quando a gente tem expectativas que vêm de fora, que não são genuínas, que não são nossas, investe naquilo e depois se depara com esse contexto, é um contexto também de infelicidade. Nossa, muito bacana. Só o Marco aqui fez uma outra contribuição, que ele colocou que a melhor vingança é ser feliz com o que você tem.
Aí essa palavra vingança já é forte demais, né? Be yourself em sua singularidade. Seja você mesmo na sua singularidade. Eu traduziria isso para uma coisa que eu acho que faz... talvez tenha alinhado, né? Mas faz mais sentido dentro do contexto da psicologia positiva, que é a gratidão. Então, a gente aspirar a se desenvolver e crescer é positivo. A gente veio aqui para se desenvolver, para crescer, para conquistar e para ter cada vez mais conquistas na nossa, né, digamos, na nossa vida aqui. Mas a gente viver de uma forma agradecida, vivenciar a gratidão é um grande diferencial. E aí a gente entra nos estudos da psicologia positiva mostrando o que a gente pode fazer de prático no nosso dia a dia para elevar, para mudar. A gente falou de objetivos, mas tem outras coisas, e uma delas é a gratidão, que está inserida dentro de um contexto de estudo muito amplo na psicologia positiva. E o que a gratidão faz? Ela muda a química do nosso corpo, para começar. Então, quando a gente vivencia uma experiência de gratidão, a gente mexe com o sistema de recompensa do cérebro, a gente gera uma carga de dopamina, que é um neurotransmissor que traz sensações de bem-estar muito forte, e a gente começa a se sentir muito bem internamente, porque a gente fez uma mudança biológica, a gente fez uma mudança física mesmo. Então, a gente consegue ter resultados muito positivos. Além disso, a gratidão, ela também mexe com o sistema imunológico e com outros benefícios que a gente pode ter com essa vivência. Tá na hora do intervalo? Não, eu pensei o seguinte, tá, sim, mas é que eu pensei assim, tem essa questão química, tem uma série de coisas que também envolvem, né? Porque, às vezes, tudo que você está colocando agora, nesse segundo momento, acho que a gente pode voltar depois do intervalo, eu queria colocar na seguinte questão. Tem muito de sentimento, de sensações ou de vivências íntimas, que é o que mais vai trazer, talvez, esse resultado, do que algo que você almeje, que está fora de você. É um casamento, é o filho, está tudo fora de você. É o dinheiro, ou seja lá o que for. Não é você com você mesmo, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A NetFoz traz para a Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h31. Não sabe onde foi parar a conta de luz? Não esquenta. Você pode gerar uma segunda via pelo aplicativo da Copel ou no site copel.com. Mas fica a dica. Quem escolhe a fatura digital da Copel sempre tem as contas na palma da mão. Não perca mais tempo e nem a sua conta de luz. Peça a fatura digital da Copel. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando com a Renata Abreu sobre a felicidade feminina. A gente estava falando então aí dessa química, né, Renata? E a gente estava conversando aqui também sobre... tem algumas questões práticas que a gente pode fazer para promover isso, né? Ou seja, ok, então primeira coisa, entender que a sua felicidade não depende de algo fora de você, ela vai depender de você, como que você encara, né? Isso é a base do estudo da psicologia positiva, né? Autoconhecimento sobre aquilo que te afeta, como você reage, como você impacta também nos outros, como as suas ações impactam no ambiente que você vive. Em segundo lugar, a autorresponsabilização pelo seu bem-estar. Você não pode dar esse poder para o outro.
Então, esse poder sobre o nosso bem-estar, ele é nosso. Quando a gente toma a rédea da situação, traz para a gente e se empodera disso, a gente vai para outro patamar, digamos assim. Agora, só uma dúvida, a psicologia positiva, ela não é clínica, né? A pessoa, por exemplo, não vai procurar psicologia clínica, psicologia positiva, se ela está com um problema de ansiedade, depressão. Exatamente. A psicologia positiva, ela não visa tratar transtornos. A psicologia positiva, ela é focada nos aspectos positivos, nas qualidades, nos talentos, nas emoções positivas. E ela se soma a diferentes linhas de atuação para trazer resultados nesse sentido. Então, por exemplo, ela pode se somar a um psicólogo clínico, que já tem a sua linha de atuação, ele pode somar a sua linha de atuação à psicologia positiva e levar isso para o seu consultório. O gestor nas organizações, o RH nas organizações, ele pode levar a psicologia positiva para os processos de recursos humanos, para os processos de gestão, né, gestão de pessoas, liderança. Os educadores podem levar a psicologia positiva, somado à pedagogia, para as escolas e potencializar ali o desempenho escolar das crianças. A gente tem visto trabalhos incríveis na área da educação com a psicologia positiva. É mesmo? Em termos de melhoria de performance em sala, melhoria, inclusive, bullying, né, questões de bullying, a gente tem visto muito eficaz a psicologia positiva nesse sentido, para ambientes mais empáticos, para a construção de ambientes mais acolhedores e para alta performance, para o desenvolvimento mesmo escolar. A gente também tem visto uma área de crescimento grande aí. É porque justamente no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente vê que aumentou muito o número de depressão, de pessoas depressivas, de pessoas com estresse, com burnout. Isso, assim, é até uma preocupação, né, de psicólogos, psiquiatras, uma série de medicamentos sendo produzidos, né, para poder melhorar essa química cerebral aí, para as pessoas terem mais... ou pelo menos saírem dessas condições mais patológicas, ou seja, então está um aumento, a modernidade traz uma série de benefícios, mas também traz uma série de consequências nesse sentido, né, que as pessoas também se perdem, né, em relação até aos seus valores pessoais, o que elas estão fazendo aqui, né, o tanto de recursos que elas não conseguem lidar e vão se tornando cada vez mais doentes, né? Exatamente. Então, acho que cada vez mais a gente precisa divulgar, difundir os efeitos, por exemplo, das respirações. As respirações profundas, elas ajudam muito. Que é o mindfulness, né? O mindfulness já é um passo até além, mas mesmo só a respiração, só você respirar, já gera uma substância que chama GABA, que funciona como um calmante para o cérebro. Então, respirar profundamente é muito saudável e ajuda muito no dia a dia tão corrido que a gente tem hoje em dia. As práticas de mindfulness também, sem dúvida, enriquecem muito. Você pode dar esse passo além e trazer isso como uma prática diária. Você pode fazer isso em qualquer lugar, o dia todo, né, sem nenhuma restrição. E você pode também expandir além. Como? Fazendo a potencialização das emoções positivas em você mesmo, né? No seu interior. E que são emoções positivas primeiro, né? Assim, antes de como a gente faz. Então, a gente tem a gratidão, a gente tem a esperança, a gente tem a admiração, a gente tem muitas outras emoções que não só a alegria. Então, é bom a gente também poder ter essa ampliação, né, de emoções. E o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa sair, vamos supor, da zona de estresse, da zona de perturbação. Então, começar com essas respirações ajuda muito a você trazer seu corpo para um patamar mais próximo da vivência das emoções positivas. E aí você pode fazer práticas. Que práticas são essas? Então, por exemplo, você pode pegar um álbum seu de viagem e fazer uma rememoração de eventos e situações que foram muito positivos na sua vida. E naquele momento você resgata e vivencia todas essas emoções. É uma prática muito fácil e rápida de você fazer. Tem muitas pessoas que trabalham com a música. Você
pode escutar também uma música que remeta você a um passado positivo e trazer para o agora essas emoções. Eu, particularmente, estudo e pratico muito a gratidão, porque eu acho que eu tenho resultados muito eficazes utilizando as práticas da gratidão. Então, por exemplo, a gente leva o nosso dia a dia achando que tudo ali é esperado, né? Que a gente não tem muito essa visão de agradecimento. Quando a gente começa a mudar e ensinar o nosso cérebro a ser grato, porque a gratidão ela pode ser aprendida e cultivada, a gente começa a vivenciar mais dessas emoções, dessas sensações, desses sentimentos de gratidão. E quando a gente vivencia isso, o que acontece? A gente mexe, em primeiro lugar, com a química do nosso corpo, como a gente já falou, a gente amplia a nossa cognição, a gente fica mais inteligente, a gente amplia a nossa visão de conjunto, ou seja, a gente enxerga melhor as coisas ao nosso redor, a gente melhora a nossa capacidade de negociação, a gente melhora a nossa capacidade de tomada de decisão. Então, todas as pesquisas no passado eram muito nessa linha, de como as emoções positivas, inclusive a gratidão, trazem essas melhorias. Hoje, os estudos estão muito na área de saúde, como a vivência dessas emoções positivas e a gratidão entram no sistema imunológico e fazem esse sistema imunológico mais resistente. Então, a gente tem visto estudos já trazendo exatamente essa Agora, linha mais na assim, saúde. Tem uma tendência das pessoas a endeusar ou a jogar, sempre atribuir a algo fora, né? Agradeça a Deus, agradeça a Jesus, ou sei lá, qual seja a Buda, ou o Maomé, mas enfim, essa gratidão que você está falando não é isso. Não. Agora, então deixa eu só ver se eu consigo entender. Vamos supor, eu vou para o meu trabalho. Então, eu agradeço o quê? Eu vou agradecer por eu ter o trabalho, por eu ter o meu colega ali. Como é que é isso? Como é que é? Vou te dar um exemplo. Vamos pegar um Isso. exemplo, escrita de um artigo. Tá. Então, eu escrevi um artigo. Aqui eu posso ser grato nessa escrita de artigo. Uhum. Então, eu posso agradecer, em primeiro lugar, ao organizador da revista na qual esse artigo vai ser publicado. Eu posso ser grata aos revisores que vão fazer essa revisão do meu artigo. Eu agradeço a todas as pessoas que, sabendo que eu estava escrevendo esse artigo, trouxeram alguma coisa que agregasse valor para mim nesse sentido. Eu posso ser grata ao meu marido e aos meus filhos, que, sabendo da importância desse artigo para mim, me ajudaram, né, nas minhas ausências, me deram força, estiveram ali presente. Eu posso ser grata às pessoas que depois, lendo o artigo, conseguiram trazer feedbacks e coisas que melhorassem ainda mais a minha visão sobre aquele assunto. E isso vai indo num crescendo. E até para o seu dia a dia você pode pensar, eu poderia ser grata ao porteiro que trabalha no prédio onde você trabalha, como você disse, né? Eu chego no meu trabalho. Onde começa a minha gratidão? Ele está lá, ele tem um salário, será que eu deveria ser grata a ele? Então, tem a ver com pessoas. Tem a ver com pessoas. E aí, quer dizer, ele fez uma escolha de estar lá. E ele é a pessoa que acolhe, é a pessoa que te faz sentir bem, que te ajuda, te auxilia naquele momento. Então, quando a gente começa a fazer conexões novas no nosso cérebro, novas sinapses, e a perceber a amplitude que a gente pode levar o processo de gratidão, a gente começa a ser grato cada vez a mais pessoas. Se você fizer esse exercício diariamente, você começa a colocar o seu cérebro nesse modo de funcionamento. Ele passa a enxergar coisas que antes ele não enxergava mais. Uma prática automaticamente isso traz o bem-estar. Automaticamente isso traz o bem-estar e amplia a sua cognição. Então, ela é uma coisa, é um ciclo. Quanto mais você se sente grato, mais você amplia. Quanto mais você amplia, mais razões para ser grato você encontra. E aí que está o grande efeito da gratidão. E a primeira prática básica que os estudos científicos mostram de efeito é você fazer, ao final do dia, uma reflexão gratulatória. E observar ao longo do dia as razões pelas quais você pode se considerar grato. Mesmo que seja, você foi numa reunião e as pessoas chegaram no horário adequado, certo? Isso fez com que você pudesse cumprir a sua agenda conforme planejado. Você teve a oportunidade de almoçar com uma pessoa que você não via há muito tempo, querida, que contribuiu, que trocou. As relações são muito importantes também para o estado de felicidade, né? As trocas nas relações. E com isso você vai contabilizando essas pequenas coisas do dia a dia, que muitas vezes a gente não nota, a gente não percebe, a gente dá como certo, como óbvio. E a partir do momento que você cria uma nova visão, você consegue vivenciar
estados de gratidão mais elevados. Então, a gratidão seria uma das, digamos assim, partes práticas dessa felicidade, né? Exatamente. Outra, por exemplo, o voluntariado, a generosidade. Então, você praticar atos de generosidade, a gente também observa resultados muito interessantes, até para a depressão, porque você tira o foco de você e você coloca o foco no outro. E essa gratificação que você tem ao fazer pelo outro é o que te move, é o que faz com que você mude seu estado interior. Porque a felicidade nada mais é do que um estado mental interior. Nossa. E tem aumentado muito o número de voluntariado, de pessoas voluntárias justamente por causa dessa pesquisa, né? Eu já vi também comentários sobre isso, que as pessoas que se doam para alguns projetos, elas se sentem mais felizes. Né, justamente porque talvez elas saiam mesmo do mundinho delas para poder ver o lado do outro, né? Isso tem a ver com empatia também, não é? Com a empatia. E você pode observar que às vezes a pessoa não tem condição de fazer um trabalho voluntário, parece uma coisa muito distante, ou tem que dedicar muitas horas, mas você pode escolher fazer, enquanto não tem essa possibilidade, pequenos atos de generosidade que vão fazer uma contribuição para um mundo melhor e que vão te trazer também um resultado. Então, você não necessariamente financeiro, mas você pode ajudar um colega num determinado projeto, você pode fazer uma visita para uma pessoa idosa e fazer uma conversa genuína, com mindfulness, né, presente ali naquela conversa, você pode fazer uma doação de sangue e assim por diante. Amanhã está agendada aqui em Foz uma campanha, Foz Limpa, Foz Linda, que é justamente um trabalho de voluntariado de limpeza da cidade. Então as pessoas elas estão numa alegria de poder estar fazendo isso, sabe? Era para ser semana passada e choveu. Então move as pessoas elas saberem que elas estão dando alguma contribuição para a cidade, né? Estão ajudando a mudar a cultura da cidade, né? Isso aí também, com certeza, essas pessoas devem estar sentindo muito bem-estar, né? Porque então às vezes eu lembrei de um senhor que começou a plantar árvore, ele reurbanizou a área onde ele morava. Então, assim, aquilo era a contribuição dele, ele se sentia bem de poder plantar. É uma árvore. Gente, agora soma quantas árvores ele plantou e o que aquilo vai reverberar para a natureza, para a atmosfera, né? Para os animais que estão ali no entorno. Então, quer dizer, tem essa relação mesmo de doação, ela traz bem-estar. Porque o voluntariado traz essa possibilidade, né, de você estar contribuindo para um mundo melhor. Exatamente. E quando você contribui para um mundo melhor, você consegue achar mais sentido na sua vida e, a partir daí, ter uma vida mais significativa também. Então, o voluntariado tem um papel muito importante. Então, Renata, a gente vai aqui abrir mais uma vez. O Antônio, o Marco também colocou aqui sobre a questão dos livros, né? Implantação de hábitos de leitura, está falando aqui sobre a questão dos livros. Então, eu acho que tem os dois lados, né? Tem o lado da pessoa ler como um hábito de acalmia ou de aquisição de conhecimento, que isso vai gerar o bem-estar, e a pessoa que quiser escrever também, né? Porque escrever é muito bom. Quem gosta de escrever vai ser feliz, porque você doar a sua experiência, doar a sua pesquisa, né? Para que outras pessoas também possam pensar diferente, é um exercício de felicidade. E a escrita te leva a lugares que você nunca antes havia pensado que ela pudesse levar. Exatamente. Então, o impacto que você gera, ele é muito maior. É isso mesmo. Então, gente, a gente vai dar aqui a oportunidade para os nossos patrocinadores e a gente volta daqui a pouquinho para o último bloco. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Natal Sonho Dourado 2018. Mais de 1 milhão em prêmios. São 7 Renault Kwid, 2 Jeeps Renegade, 7 motos e centenas de vale-compras. Para participar é fácil. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você ganha uma raspadinha. Cadastre o código em natalsonhodourado.com.br e você já estará participando. Natal Sonho Dourado. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Postos Azteca, revendedor Petrobras na Terra das Cataratas. Água é vida, não desperdice, vamos economizar. Seja consciente, cante com a gente, da água precisamos cuidar.
Não marque bobeira, feche a torneira. Todo mundo pode ajudar. Não cante no chuveiro, não é maneiro. É feio desperdiçar. A semana inteira, lave sem mangueira. É bom pra natureza poupar. Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Sanepar, Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. No Paraná, o diálogo é uma ferramenta de transformação. Com o diálogo, a saúde melhorou, os índices de violência diminuíram, obras foram concluídas e convênios assinados, beneficiando os 399 municípios. Com o diálogo, um novo modelo de pedágio começou a ser construído e a greve dos caminhoneiros foi resolvida. Graças ao diálogo e ao compromisso com a eficiência, podemos dizer: Paraná, pronto para o futuro. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Renata Abreu falando sobre felicidade feminina. Mas, Renata, esse livro ele também pode ser muito aproveitado pelos homens, não é não? Sem dúvida alguma. A primeira parte do livro, como eu comentei, é uma parte mais voltada para o universo feminino, para o entendimento do que acontece no universo das mulheres, principalmente em relação aos fatores que interferem na felicidade e levam até a infelicidade, muitas vezes. Mas a segunda parte do livro e a terceira são partes para todos, né? Então a gente vai trazer a psicologia como uma abordagem para todo mundo e também as práticas, exercícios, o que eu posso fazer hoje, agora, nesse momento, 1h50 da tarde, para mudar a minha vida. Então a ideia é a gente trazer uma abordagem imediata, que começa agora, aqui. Então vamos lá, eu respiro, eu me acalmo, eu sinto gratidão, eu vou fazer um trabalho voluntariado, o que mais que eu posso fazer? O que a gente pode fazer agora, né? Para quem está ouvindo, por exemplo, nosso colega ali que está nos ajudando, você pode pegar o seu celular e escrever agora uma mensagem de agradecimento para alguma pessoa que você tem alguma questão para agradecer, uma coisa que você começa agora, você não espera um grande acontecimento para começar a praticar. Nossa, isso aí, muito bom, muito bom. E aí, no caso, esses programas todos que você colocou aqui, dá para você falar aqui um pouquinho? Esses programas, eles são programas que todas as pessoas podem fazer. Então, na verdade, é um programa, né? Com uma série de etapas que as pessoas podem fazer. Então, a primeira etapa é uma etapa que ajuda a gente a tomar a rédea da situação, da autorresponsabilização. Ou seja, primeiro você tem que identificar que você não é uma pessoa feliz. Você não é gerido, você não vai ser mais gerido pelo seu cérebro, ou pelos outros, ou pelo externo, pela química do seu corpo, ou seja lá o que for. Você vai ser gerido por você mesmo. Então, você toma a rédea dessa situação. E muitas vezes a gente fica à espera de um milagre, à espera de um resgate. Espera que alguém vai chegar e vai nos tirar daqui, vai mudar a nossa vida. E essa esperança, às vezes, é no marido, é no chefe, é no colega, é no psicólogo. E isso está nas nossas mãos. Então, a primeira parte é voltada para isso. Depois tem uma parte mais voltada para o autoconhecimento. O que eu tenho de bom? O que eu faço melhor? Quais são os meus talentos? E aí existem pesquisas que a gente pode fazer, inclusive tem uma pesquisa gratuita que a gente pode fazer no site, que lista lá quais são as nossas principais forças. E quando eu vivo essas forças, quando eu vivo os meus talentos, acontecem dois fenômenos. Um é, eu tenho uma performance melhor, um desempenho melhor. Então, se eu quero me diferenciar, eu vou me diferenciar fazendo aquilo que eu faço bem.
E a segunda coisa que acontece é que muda o meu nível de bem-estar. Porque eu entro no que os pesquisadores chamam de estado de flow, que é um estado de engajamento tão profundo numa determinada atividade, num trabalho, que você perde noção do tempo, da hora, você fica tão engajado, tão envolvido fazendo aquilo, e se sente tão bem quando acaba, que não tem cansaço, tem bem-estar. Isso é importante, né? Eu fiquei pensando. Às vezes a pessoa, ela tinha uma ideia de atuar numa determinada área, por exemplo, mas aí, por uma questão financeira, por uma pressão da família, por alguma coisa, ela vai para uma outra área. Então, ela se considera uma pessoa frustrada, infeliz, mas às vezes, só ela resgatando dentro dela mesma aquilo que ela gostaria de fazer, e ela fazendo o que ela gostaria, o que ela sabe, o que ela vê resultados positivos, isso vai trazer um benefício para ela, né? Você trouxe um ponto muito importante. Muita eu vejo gente até isso muda de muito... profissão, né? O que eu vejo? Às vezes a pessoa muda de profissão, muda de trabalho, muda de empresa. Vai estudar com idade avançada. Mas o que acontece também? Se ela não muda internamente, ela muda de trabalho, muda de empresa, mas vai igualzinha. E o resultado não é positivo. Então, para a gente fazer qualquer mudança, a gente precisa primeiro investir nisso, nesse alto. Quais são essas forças? Quais são esses talentos? O que é genuíno? O que vai me trazer resultado? Tem significado? Porque muitas vezes as pessoas mudam seu estado de bem-estar por intermédio da vivência desses talentos, estando no mesmo lugar, sem sair do trabalho atual. É o desafio então, maior, é possível você fazer isso. Muitas vezes não é, você tem que fazer grandes mudanças, mas às vezes é, e pode começar por aí. Você pode hoje mudar o seu estado de bem-estar fazendo essas pequenas mudanças no seu dia a dia. Porque eu fiquei pensando assim, aquelas pessoas às vezes gostam muito de música, nunca mexeu com música. Mas aí a hora que ela começa a mexer, ela se sente realizada. Agora eu estou fazendo. Então, que às vezes a pessoa está deslocada naquilo que ela deveria estar fazendo e não está fazendo. Isso também pode gerar algum tipo de bem-estar, né? Aí já é um trabalho mais amplo, né? Que a gente tem que olhar diversas dimensões. Mas sempre Mas a mensagem principal é essa. Quando você conhece seus talentos, suas forças, e investe nisso, você se destaca e você tem níveis maiores de bem-estar. Isso a gente pode fazer independente de onde a gente esteja para começar. Pode ser que a gente tenha que fazer alguma outra mudança, como você trouxe, mais aprofundada, que com aí mais vai ser, na verdade, vai ser a consequência, a consequência, né? Que é a hora que você se conheceu, viu aonde é que está, a dificuldade, não, então tá, é aqui, agora eu vou fazer a minha mudança, mas é isso, ela está consciente, né? Não ela mudar só achando que ela vai buscar uma felicidade, né? Exatamente. Perfeito, excelente. Olha, Renata, gostei muito de estar conversando com você, aprendi um monte hoje. A gente tem mais uns minutos aqui, eu queria ver se ficou alguma coisa aí que você gostaria de ter falado e não falou. A gente tem ainda uns minutinhos. Acho que faltou a gente falar só da questão das mudanças de crenças que muitas vezes a gente precisa fazer. Esses exercícios que a gente citou, de gratidão, generosidade, são exercícios que ajudam a gente a melhorar instantaneamente ali naquele momento. Se a gente fizer muito, eles também ajudam no nosso dia a dia. Mas para a gente criar o modelo mental mais otimista, para a gente aprender a ser otimista, porque o otimismo também pode ser aprendido, muitas vezes a gente tem que revisitar algumas crenças. Crenças que a gente viveu a vida inteira achando que eram verdades absolutas, interiores sobre a nossa pessoa. Que não tem a ver com religião. Não tem a ver com religião. Crenças no sentido de que você pensa sobre você mesmo. E a partir dessa vivência, dessas mudanças, a gente também consegue chegar a patamares de maior bem-estar, de maior felicidade. Aí a gente precisa de mais aprofundamento, a gente precisa entender que crenças são essas, mas são essas crenças, por exemplo, que levam a gente ao perfeccionismo, que levam a gente a achar que nada pode mudar na vida, aquelas crenças de Gabriela, eu nasci assim, eu sofri assim, eu vou ser sempre assim, isso tudo pode mudar. E hoje eu acho que o interessante é que a neurociência mostra que a gente pode contar com a neuroplasticidade, o cérebro muda. Então, como você falou, nunca é tarde para mudar. Porque por mais idade que a gente tenha, é possível fazer mudanças, é possível a gente criar novas sinapses, a gente enxergar a vida de uma forma diferente e a partir daí a gente viver com uma qualidade superior. E tem uma questão física também, por exemplo, né? Hábito de fazer ginástica, de correr ou andar, né? Isso vai também gerar substâncias no nosso organismo. Sem dúvida alguma. Que às vezes a alguma. gente não tem a motivação para isso,
Mas, na verdade, a gente quer gerar isso no corpo, mas não tem a motivação para tal, né? E é uma via de mão dupla aí, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente ter uma vida saudável no sentido de alimentação, sono e exercício físico é o básico. É o básico. A partir daí, a gente evolui para estratégias mais refinadas, como essas que a gente falou. Mas é importantíssimo a gente ter esse básico. Porque aí a gente também ajuda o nosso cérebro, né? Não é só a vontade, o corpo também ajuda, né, a produzir as substâncias que precisa. Exatamente. Então, isso se soma, digamos assim. Então, assim, se a gente pudesse fazer uma revisão rápida, né? Eu acho que primeiro é esse autoconhecimento sobre aquilo que nos afeta, a autorresponsabilização sobre a nossa vida, sobre essa mudança que a gente precisa fazer muitas vezes, esses objetivos e metas alinhados com os nossos valores, genuínos, baseados em experiências. O perdão entra nisso também, não é? O perdão entra nisso também. Porque na hora que se você está baseado na sua responsabilidade, você perante o que você sente, na hora que você fica jogando a culpa em outra pessoa, fica querendo, né, se martirizando por algumas questões, você está jogando foco no outro. Eu não sou feliz porque o outro me prejudicou. O poder, você está dando poder para o outro, exatamente, né? Que foi aquilo que a gente falou. Então, quando você não perdoa, além de você vivenciar as mágoas, você está dando esse poder para o outro. Então, o perdão é fundamental nesse processo. Eu falo também um pouco sobre perdão no livro. Porque se a gente não dá tempo da gente cobrir tudo, né? Mas não dá. Enfim. E você fala também sobre perdão. Você vai dar um curso amanhã, né? Amanhã eu vou dar um curso sobre gratidão, como ferramenta evolutiva, um curso de 2 dias na ACIP. Estão todos convidados. Começa às 9 da manhã e no domingo também começa às 9 da manhã e acaba às 4h30. Aqui no Discernimento. No Discernimento, exatamente. Foz do Iguaçu. Então, um curso prático com muitas vivências e experiências para a gente sair de lá, né, diferente do que a gente entrou. E lá tem muita coisa que não está aqui, ou está tudo aqui? Tem muita coisa que não está aí, inclusive porque o meu artigo sobre gratidão é daquele primeiro livro que você comentou, então, né? Então a gente vai ter que esperar um outro livro seu sobre gratidão, é isso? Espero que sim, em breve. Aí a gente vai falar aqui sobre gratidão no próximo. Então, Renata, agradeço muito aqui a sua participação, ao pessoal que acompanhou a gente aí na rádio, no Face, no YouTube e no site. Felicidade Feminina está aí à disposição de vocês, né? Não só as femininas, mas a todos nós. Todos, né? E a gente espera, então, vocês na próxima sexta com mais um programa Entre Livros. Muitíssimo obrigada.